das Escrituras Sagradas, o Salmo de número 23. Eu acredito que todo mundo conhece, salmo muito conhecido como o Salmo do Bom Pastor, né? Então, abra aí comigo a sua Bíblia, ou acesse ela. Salmo de número 23, nós vamos estar fazendo a leitura do Salmo todo. São apenas 6 versículos, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas verdades, algumas certezas que esse salmo tem a nos ensinar. Eu aqui separei 4 grandes verdades que esse salmo tem a nos ensinar. Mas eu gostaria de mais uma vez orar com você. Se você tem algum pedido de oração, você pode deixar aí nos comentários, que depois, quando essa live acabar, eu vou estar orando pela sua vida. Se você quiser compartilhar, colocar aí o seu pedido de oração, sinta-se à vontade. E eu, depois, quando essa live acabar, eu vou orar pela sua vida, pedindo a Deus que o Senhor Jesus entre com a provisão sobre essa sua demanda, sobre essa sua queixa. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Oremos mais uma vez. Pai querido, em o teu nome nós estamos reunidos. Ó Deus, sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Estamos, ó Deus, nessa manhã, reunidos aqui, diante da tua palavra, essa tua palavra, Senhor Jesus, que é inerrante, essa palavra, Senhor Deus, que é eficaz, essa palavra que é infalível, essa palavra que é indestrutível. Nós estamos diante da tua palavra, meu Deus, que é eterna. Tudo passa nas nossas vidas, exceto a tua palavra. E pedimos então que o teu Espírito Santo aplique a sua palavra nos nossos corações. Assim eu oro em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus possa nos abençoar e nos conduzir então nesse estudo tão precioso. O Senhor é o meu pastor. Davi é o autor do Salmo número 23. Ao todo, Davi escreveu cerca de 74 salmos dos 150 dessa coleção que nós temos aí de 150 salmos nas nossas Bíblias. Davi é o autor de 74 salmos. Os outros salmos foram escritos por outras pessoas, né? Eu gosto muito também dos salmos que o Asaf escreveu. Isso muito me atrai, os salmos, a maneira com que Asaf escrevia. Mas Davi, ele tinha um relacionamento profundo com Deus, né? Não é por acaso que ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele foi um ser humano falho, como qualquer outro homem, porém, ele tinha um relacionamento com Deus e um relacionamento verdadeiro com Deus. E a gente consegue notar isso nas suas palavras. Davi sabia honrar o Senhor, glorificar o Senhor através da sua música, das suas poesias. Davi também não escondia os seus sentimentos, as suas aflições, mas sempre ele estava colocando tudo diante do Senhor. E eu acho maravilhoso demais esse salmo. Talvez, se não é o salmo mais conhecido, seja o segundo mais conhecido. E as pessoas aqui gostam muito deste salmo e também do salmo de número 90, 91. São salmos que muitas pessoas têm como amuleto. Esse salmo não é um amuleto, mas ele traz verdades preciosas para a nossa alma. É muito interessante nós olharmos com atenção para este salmo, pois aqui Davi escreveu verdades preciosíssimas para a nossa alma. A começar pela primeira frase. Na primeira frase da nossa Bíblia, aqui traduzido para o português,
está escrito assim: o Senhor é o meu pastor. O Senhor. Essa primeira frase, o Senhor, ou o Senhor é o meu pastor, na tradução original, Davi usa o tetragrama ou o tetragramaton, né? Essa palavrinha bonita, essa palavrinha grega aí, significa as 4 letras que mais se aproximam do nome de Deus. A saber, tudo maiúsculo, né? YHWH, que para nós foi traduzido como Jeová, né? Ou Yahvé, e depois de Yahvé, Jeová. E que tem aí na sua terminologia o significado de o eterno. Note que Davi, ele inicia esse salmo chamando Deus pelo próprio nome. Muitas pessoas, irmãos, não têm um conceito de Deus e não conhecem a Deus. Davi, ao escrever esse salmo, ele diz: Yahvé é o meu pastor, ou o eterno é o meu pastor. Ele tem uma intimidade com o Senhor e ao iniciar então esse saltério, ele começa chamando Deus pelo próprio nome. E por que isso é importante? Lembra de quando Moisés encontrou aquela sarça pegando fogo e ele chegou até na sarça e ele ouviu Deus, e aí a voz falou com ele, Deus falou com ele, disse: olha, tira as sandálias dos teus pés, porque onde você está pisando é um lugar santo, você vai ser usado por mim, você vai libertar o povo que está no Egito. E aí Moisés faz uma pergunta: mas quem é o Senhor? Qual o seu nome? E Deus então se apresenta dizendo: eu sou. Diga ao povo de Israel que o eu sou lhe enviou, que o eu sou te enviou. Davi, ao começar esse salmo, ele chama Deus pelo próprio nome, mostrando aí a intimidade que ele tinha com o Senhor, a intimidade que ele tinha com o seu Deus. Irmãos, isso é muito importante, pois nós estamos vivendo um período do mundo onde as pessoas têm muito conhecimento, onde as pessoas estão completamente recheadas de histórias, e histórias boas, histórias do passado, mas que não têm um mínimo de intimidade com Deus. Quando nós olhamos para alguns púlpitos, nós até nos emocionamos. Nós nos emocionamos, mas não pela palavra da vida daquela pessoa, mas sim pelo aquele testemunho que ela conta de alguém, do que alguém viveu com o Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que infelizmente nós estamos vivendo uma geração de crente museu, de crentes que só têm a contar coisas do passado, mas não têm experiências com Deus. Vivemos aí esse período, então, onde muitas pessoas têm muito a falar sobre Deus, mas o conhecem muito pouco. Elas falam muito de Deus e falam muito bem de Deus, mas não têm experiências com Deus. E é fácil notar isso, irmãos, porque quando chega um momento de adversidade, quando chega um momento de aflição, quando chega um momento de encarar o vale da sombra da morte, essas pessoas abrem mão da fé. Essas pessoas se estremecem diante dos gigantes que vêm lhes afrontar. Por quê? Porque elas ouviram falar, mas elas não conhecem o próprio Deus a qual elas pregam e professam. Na verdade, a fé delas está fundamentada naquilo que elas ouviram de experiências de terceiros, mas não daquilo que elas viveram com o próprio Deus. Na verdade, são ótimos contadores de histórias, púlpitos recheados de lindos exemplos do passado, de pregações e sermões maravilhosos, de experiências vividas por outros, mas não por eles mesmos. Nós estamos vivendo uma geração de cristãos que não tem tido uma experiência com o Senhor, uma experiência pessoal, e que seja anátema, irmãos, que seja maldição, que seja amaldiçoado aquele que apresenta um novo evangelho. Eu não estou falando aqui sobre revelações. Vocês que me conhecem, vocês que são ovelhas desse rebanho que o Senhor confiou a mim, sabem que eu acredito nessa revelação aqui, que é a palavra de Deus. O que nós precisamos saber já foi revelado pelo Senhor. Eu não acredito em revelações, eis que o Senhor me disse. Não. Vocês que têm intimidade comigo sabem. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma vida íntima com o Senhor, de um relacionamento com Deus.
O apóstolo chega a dizer que se vier um anjo do céu e apresentar um novo evangelho, nós não devemos acreditar. Só existe uma palavra da verdade. E eu não estou falando aqui de uma nova revelação, mas eu estou falando de uma experiência com Deus. Você acreditar em Deus pelo aquilo que Ele fez na sua vida. Muitas pessoas não conseguem acreditar em Deus porque não têm uma experiência com o Senhor. E aí nós vemos esses púlpitos que são recheados de emocionalismo, porém não existe ali uma verdade sendo pregada. Na verdade, é até verdade o que eles falam, mas não é verdade o que eles vivem. As pessoas estão cheias de novas histórias, de histórias do passado, mas estão vazias de experiências próprias com Deus. Elas sabem, se você questionar hoje, aí nós temos vários teólogos na internet, teólogos de Facebook, pastores sem rebanho, e se vocês pedirem para eles quem é Deus, eles vão saber falar, eles vão saber dizer quem é Deus na visão de Strong, eles vão saber dizer quem é Deus na visão de Bancroft. Eles vão saber um conceito sobre Deus pelo que disse Charles Spurgeon, ou sobre o que falou Armínio, ou sobre o que falou Calvino. Porém, eles não têm uma ideia de quem é Deus para eles mesmos. Quem é Deus para você? Quem é Deus na sua vida? Quem é Deus para você? Você que está aí me assistindo ou que vai assistir. E o salmista soube responder essa pergunta. O salmista, Davi, soube responder. Se alguém tivesse perguntado para ele, Davi, quem é Deus para você? Ele teria respondido, o Eterno é o meu pastor. Note que Davi, ele não envolve terceiros nesse relacionamento. Ele não envolve outras pessoas. Olha, segundo Ezequias, ou segundo Amós, ou Esdras, ou Moisés, ou Abraão, Deus, não. Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Davi tinha um conceito de Deus. Davi sabia quem era Deus para ele. Davi, antes de ser rei de Israel, foi pastor de ovelhas. E nós vemos que ele era um excelente pastor. Jesus Cristo disse que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Davi, quando vai visitar os seus irmãos no campo de batalha, a mando de seu pai Jessé, ele chega lá e encontra o exército tremendo de medo diante de um gigante. Então, Eliabe, o seu irmão mais velho, fica furioso com ele e diz, você está aqui e eu conheço o seu coração, você veio aqui para ver a nossa derrota. Por que é que você não está cuidando daquelas poucas ovelhas do seu pai lá no deserto? Olha só, Davi ainda nem era um pastor de um rebanho muito grande, irmãos. Era um pastor de poucas ovelhas, mas ele defendia suas ovelhas com unhas e dentes. E ele disse, eu vou derrotar esse gigante. E quando ele é apresentado a Saul, Saul diz, não, meu irmão, você é pequenininho demais. Aquele homem é um gigante treinado desde a sua mocidade, você é ruivo, você não vai conseguir. E Davi diz, olha, eu estava a apacentar as ovelhas do meu pai, e veio um leão, e tomou uma das ovelhas, e eu matei o leão. Em outra oportunidade veio um urso, eu agarrei o urso pela barba e matei também. Davi cuidava das suas ovelhas. Quando ele está dizendo que o Senhor é o meu pastor, ou na tradução dessa palavra, que o Eterno é o meu pastor, Davi está dizendo, eu conheço o meu Deus. E eu sei que Deus para mim, Ele vai me trazer proteção, Ele vai me trazer refrigério, Ele vai providenciar tudo aquilo que eu preciso. Para ilustrar, certa vez um pai estava caminhando com o seu filho na rua e o menino fez uma pergunta dessas que deixa a gente encabulado. O menino olhou para o pai e falou, pai, qual o tamanho de Deus? E o pai ficou sem saber responder porque o filho não tinha noção de infinitude. E estava passando um avião no céu e o pai falou, olha para o céu, você está vendo aquele avião? Aí o menino falou, sim, eu estou vendo, pai. Então, Deus é igual àquele avião. E o menino olhou para o pai e falou, nossa pai, mas Deus é desse tamanhinho assim, é tão pequenininho, porque o avião estava muito alto. O pai então colocou o menino no carro e foi até no aeroporto. Chegou lá e estava uma grande aeronave parada em solo.
E o pai olhou para aquele menino e falou: qual é o tamanho desse avião? Ele falou: nossa, pai, é enorme, é gigante. O pai então concluiu de uma forma lúdica e disse: assim também é Deus. Quanto mais longe nós estamos dele, menor ele é nas nossas vidas. Quanto mais perto nós estamos dele, maior ele é nas nossas vidas. Quem é Deus para você? O salmista respondeu: o Eterno é o meu pastor. O Eterno é o meu pastor. E eu quero então trazer para você aqui 4 aplicações desse salmo para a sua vida e para a minha vida hoje, nesta manhã. Em primeiro lugar, que as ovelhas do bom pastor possuem suprimento nas suas necessidades. Veja aí comigo mais uma vez, do versículo 1 ao versículo 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Conduz-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. As ovelhas do bom pastor possuem suprimento nas suas necessidades. Note, irmãos, que o salmista vai além e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. E essa frase aqui, irmãos, é completamente verdadeira. Nada nos falta. E aí você pode estar se perguntando: pastor, mas está faltando alguma coisinha ou outra aí na minha vida. E para responder essa pergunta ou esse questionamento seu, eu gostaria de fazer 2 aplicações. Primeiro, talvez está faltando, e se está faltando é porque você não precisa. Porque o texto deixa claro que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E se talvez você não está recebendo isso ou não recebeu na sua vida, é porque na verdade isso não lhe faz falta nenhuma, mas só tem a ver com o seu ego e com o desejo que você tem pelas coisas desse mundo. E aqui fica então um alerta. A Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas desse mundo. Em segundo lugar, talvez você não esteja preparado para isso. Ontem à noite eu tive uma conversa muito engraçada com o Heitor. Nós estávamos sentados à mesa, eu e a Grace, e ela então começou a me falar do sonho do Heitor, que pela manhã, bem cedinho, eles estavam conversando e o Heitor estava falando que quando ele crescer, ele vai casar e ele vai ter uma casa de 2 andares, e que nessa casa ele vai ter uma garagem muito grande, porque ele quer colocar na garagem uma caminhonete, e é uma Dodge Ram ainda por cima que ele falou, uma moto, uma Harley Davidson, uma Electra Glide e um carro para a esposa dele. Ele falou que nessa casa ele quer uma piscina e também uma banheira de hidromassagem, mas ele não sabe falar hidromassagem, ele fala ultramassagem. E aí à noite ele estava me contando dos sonhos dele, desse desejo dele. E aí eu falei assim: filho, mas vai ter um lugarzinho para o pai na sua casa? Nem que seja um quartinho, bem pequenininho lá no porão. Aí ele encheu o olhinho de lágrima e falou: não, papai, na minha casa você vai ter um quarto no 2º andar, com uma varanda bem grande, com uma televisão e uma banheira no seu quarto. Falei: glória a Deus, meu filho. Amém, que assim seja. O Heitor tem 6 anos. Mesmo que eu fosse milionário, irmãos, e eu pudesse realizar o sonho dele hoje, de comprar esses veículos que ele quer, de dar essa casa que ele tem o sonho de ter, vocês acham que o Heitor está preparado para isso? É óbvio que não. Então, se você está tendo falta de algo na sua vida, ou é porque isso não é necessário, ou é porque você ainda não está preparado para tal responsabilidade, para tal bênção. E o Senhor está lhe preparando. O salmista deixa bem claro que nada vai nos faltar. E o que o texto aqui então diz? Olha, as ações do Senhor na nossa vida. Deitar me faz, ou na sua tradução, me faz repousar. Conduz-me mansamente, ou leva-me mansamente, e refrigera a minha alma.
O salmista está deixando claro que nada vai faltar nas nossas vidas, que o Senhor sempre vai providenciar para nós socorro, bem presente na hora da angústia, que o Senhor sempre vai providenciar para nós o pão nosso de cada dia. Isso não falta nas nossas vidas, que o Senhor sempre vai providenciar para nós descanso naquele momento de aflição, não só o descanso físico, mas também um refrigério para as nossas almas. Ele não é apenas aquele que nos faz descansar tranquilamente, mas também é aquele que nos traz alívio para as nossas aflições. Quantas pessoas estão passando por tantas dificuldades? Ei, meu irmão, quero dizer para você, o Senhor Jesus tem o alívio que você precisa. O Senhor Jesus tem o refrigério que você precisa. Ele é o bom pastor. Ele pode tirar você desse deserto que você está vivendo e conduzir você até pastos verdejantes. O Senhor não quer que você fique bebendo essa água suja que o mundo lhe oferece, mas Ele leva você a ribeiros de águas cristalinas, de águas tranquilas. Ele é o próprio Deus, a água viva. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que está em Jesus, do seu interior flui rios de água viva. Quando o salmista usa a palavra que o Senhor ele nos dá refrigério, é como, para que você entenda, sabe aquele dia quente, que está aquele mormaço terrível, 38 graus, 40 graus, não tem um ventinho que balance uma folha, e de repente o vento muda, aquele sol se esconde, uma nuvem densa vem sobre o sol e de repente cai aquela chuva amena, tranquila, e aquele clima de 38, 40 graus vem caindo, e no finalzinho da tarde nós estamos em clima de ar-condicionado a 21 graus de temperatura. É isso que o Senhor faz conosco. Ele nos tira dessa aflição, dessa frenesi que o mundo impõe, desse sufocamento que o mundo impõe e tranquiliza, refrigera a nossa alma. O Senhor, Ele dá suprimento para as suas ovelhas. Suprimentos físicos, suprimentos emocionais, suprimentos espirituais. As ovelhas dependem então em tudo do seu pastor. E nós poderíamos afirmar o seguinte nesse versículo: o Senhor é o meu pastor e Ele não faltará. Se Deus está conosco, nada vai nos faltar. O que não pode faltar na nossa vida é o pastor. Tudo isso o Senhor faz amorosamente para o seu povo. O Senhor não faz por obrigação, porque Ele não deve obrigação a nós. Mas o texto deixa bem claro qual é a motivação do Senhor: por amor do seu nome. Entenda que Deus faz isso não porque você merece. O Senhor não providencia o pão de cada dia sobre a sua mesa, vestimentas, proteção, segurança, descanso para a sua alma, porque você é bonzinho. E talvez você está dizendo: ah, pastor, eu estou passando por eu preciso ser um ser humano melhor. Claro que você precisa ser um ser humano melhor, mas não é isso que vai tocar o coração de Deus. As suas ações não podem movimentar a Deus. Isso é uma teologia falsa que está sendo pregada por aí. A teologia de que se eu fizer algo, o Senhor vai se agradar. É óbvio que nós temos que fazer as coisas, e Tiago vai dizer isso muito bem, que muitos têm a sua fé em palavras, mas ele mostrava a sua fé em obras. Mas nós, irmãos, somos salvos não pelas nossas obras, mas pela nossa fé. Nós praticamos boas obras porque fomos alcançados por esse amor. Você precisa do Senhor Jesus. Você precisa de Deus na sua vida. Somente o Senhor pode trazer o descanso, o refrigério e a proteção que você está precisando. Veja que Deus faz isso por amor do seu próprio nome. Quando nós olhamos o livro de Hebreus, nós vemos que nós temos uma esperança firme. Porque Deus, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. E aqui é a mesma coisa, a mesma ação. Deus é bom conosco, não porque nós somos bons com Ele. Deus é bom conosco porque Ele não pode negar a si mesmo.
A palavra nos diz que se nós o negarmos, ele nos negará. Mas se formos infiéis, ele todavia permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus, ele age com amor nas nossas vidas, não porque merecemos, mas porque ele é amor. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E aí, irmãos, porque Deus nos amou, primeiro, nós o amamos. Porque Deus te amou primeiro, você ama a Deus. Por isso, meu querido, você precisa do Senhor. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de um nome de Deus. E nós vamos acompanhar aqui no decorrer que o salmista faz menção a esses nomes de Deus. Em primeiro lugar, ele chama Deus pelo próprio nome, dizendo Yahvé, ou Eterno. E aí depois ele termina dizendo Yahvé é o meu pastor. E isso significa Jeová Roi. Jeová Roi, que significa o Senhor protege. O Senhor é o meu pastor, o Senhor me protege, o Senhor fornece, o Senhor dirige, o Senhor orienta, o Senhor cuida do seu povo. Quando o salmista diz o Senhor é o meu pastor, ele está trazendo todas essas aplicações. O Senhor protege o seu povo, fortalece o seu povo, conduz o seu povo, orienta o seu povo e cuida do seu povo de uma maneira amorosa, de uma maneira permanente, de uma maneira calma, de uma maneira mansa. Ele não conduz o seu povo com vara de ferro, ele não conduz o seu povo com aguilhões, ele não conduz o seu povo com chicote, com chibata, ele liberta o seu povo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor nos conduz mansamente, com paciência, com amor, com dedicação. Por isso Jesus Cristo disse, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendam do Senhor, que ele é manso, ele é humilde, ele não é um Senhor, um Deus arrogante. Em segundo lugar, as ovelhas do bom pastor possuem a companhia do seu Deus na adversidade. Note aí comigo o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muitas pessoas, irmãos, acreditam que uma vida com Deus é uma vida que não venha a ter problemas. Eles pensam que a ausência de problemas é a presença de Deus nas nossas vidas. Ou seja, que o que indica que eu tenho Deus na minha vida é eu não ter nenhum problema para enfrentar. E não é isso, meu querido, que a palavra do Senhor Jesus nos diz. O próprio Senhor Deus falou conosco e falou aos seus discípulos pouco antes de subir aos céus, dizendo, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Não é, então, a ausência de problemas que é a marca de uma vida com Deus, mas é a presença de Deus todos os dias na nossa vida. Essa é a marca. É a marca. É nós termos a presença de Deus todos os dias na nossa vida. Não ter ausência de problemas. Muitas pessoas estão vindo para Deus, estão buscando o Senhor para não ter mais problemas na sua vida. E não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que você vai encontrar. É óbvio que junto com cada provação, como diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o Senhor também providencia o escape. Estar com Deus não é sempre viver em aflição. Estar com Deus não é viver preso a problemas. Estar com Deus também é experimentar vitórias nas nossas vidas. E você sabe muito bem disso, você que está me assistindo, você provavelmente tem muitas vitórias para contar, mas também tem algumas aflições. Quem sabe hoje você está enfrentando uma dessas aflições. E o salmista vai dizer aqui, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum,
porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu estou com o Senhor e o Senhor está comigo. Meus irmãos, eu só esse ano já tive 3 grandes livramentos. O primeiro livramento foi em janeiro, se não me falha a memória, foi no dia 14. Eu e o irmão Vange estávamos indo para Goiânia de madrugada e tinha chovido muito naquela madrugada e por uma irresponsabilidade da agência que administra a pista, taparam uma calha e toda a água, em vez de escoar, ficou na pista. E nós capotamos o carro aquaplanou, capotamos umas 3 vezes o carro e fomos parar no meio do mato, de cabeça para baixo. Para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu e ele só arranhões leves. O carro deu perca total. Isso foi numa quinta-feira. Na segunda-feira eu estava fazendo o casamento do irmão Arthur e da irmã Alexandra, lá em Brasília. E nas fotos eu saio meio de lado, porque ficou uma mancha muito roxa, grande, em uma das laterais da minha cabeça. Para honra e glória do Senhor Jesus. Aconteceu esse acidente na quinta-feira. Na segunda-feira eu estava fazendo o casamento. No dia 27 de maio, eu fui internado aqui no Hospital de Alto Paraíso com Covid. No mesmo dia, no dia 28, eu fui transferido para o Hospital Regional de Lusiânia. E dentre essa minha internação aqui e lá, foram 10 dias. Foram vários dias na UTI, 80% do pulmão comprometido. Pensei que iria morrer, até organizei a minha vida, mandei um recado para o grupo da diretoria da igreja, falando para eles cuidar da minha família. Mandei para minha esposa as senhas do banco, aonde estavam as apólices do seguro de vida que eu tenho. Enfim, pensei que iria morrer. Me despedi dos meus filhos por mensagem, mas para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, no dia 6 de junho desse ano, eu recebi alta. Cheguei em Alto Paraíso no sábado, porque já era meia-noite, 1h da manhã. Recebi alta numa sexta-feira, mas cheguei aqui no sábado. No domingo, à noite, os irmãos não me permitiram ir para a igreja e acharam por bem, não é que não me permitiram, acharam por bem eu não fazer um culto, porque eu estava muito fragilizado ainda do meu pulmão. Pois bem, os irmãos lembram, abri uma live e nós fizemos uma live. Na quarta-feira daquela semana, outra live. No domingo, fizemos um culto em modelo drive-in, lá na nossa igreja. Desde então, não parei de pregar nenhum dia, para honra e glória do Senhor. Fui convidado pelo nosso diretor executivo para dar uma palavra de encerramento da campanha de missões regionais. Indo para Brasília, um motorista saiu de trás de uma carreta fazendo uma ultrapassagem em um local proibido. Eu estava de moto. Quase me jogou para fora da pista, mas graças a Deus, o Senhor mais uma vez livrou a minha vida. Servir a Deus não significa ausência de problemas. Servir a Deus significa a presença dele todos os dias nas nossas vidas. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus nos toma pela mão. Ele nos agarra na nossa mão e a mão forte de Jesus, o braço forte do nosso Deus, não nos solta nenhum momento. O braço forte do Senhor está sempre conosco em todos os momentos. Eu sei que você que está aí assistindo já enfrentou situações difíceis na sua vida e você sabe me dizer o quanto Deus foi presente nessa situação. Talvez você que está aí assistindo está dizendo, pastor, mas eu estou vivendo um momento terrível na minha vida. Saiba disso, meu irmão, que isso vai passar. O vale da sombra da morte não é para você permanecer nele, mas é para você passar por ele. O vale da sombra da morte existe para você ver Deus caminhando junto com você. Você não vai permanecer nesse vale e você não vai passar por ele sozinho. Deus está com você, lhe protegendo e lhe guiando e lhe conduzindo. O Senhor promete estar conosco todos os dias. Em terceiro lugar, as ovelhas do bom pastor possuem garantia de vitória. O Senhor nos garante a vitória. Ele diz, eu venci o mundo, tenham bom ânimo.
E nós podemos ter esse bom ânimo. Por isso o apóstolo chega a dizer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Olha aí o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Todos elementos aqui de uma grande festa. Note que depois do vale vem a festa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode estar vivendo uma fase de choro e de desespero, mas saiba que essa fase vai passar em o nome de Jesus. Creia nisso. E você vai viver a bênção de Deus. Olha o que o versículo 5 nos promete. Alegria, honra e vitória. O vinho na Bíblia representa a alegria. E aqui o salmista diz: enche a minha taça até transbordar. Enche o meu cálice até transbordar. Alegria acima da média. É isso que nós encontramos no Senhor. Por isso, irmãos, nós podemos enfrentar momentos difíceis na nossa vida e nós não desanimamos e não desistimos, porque nós sabemos que existe uma alegria verdadeira no Senhor. Há também aqui no versículo uma honra. É como que o soldado que volta do campo de batalha e agora ele é honrado pelo seu rei. Está aqui uma mesa posta, e não uma mesa com coisas perecíveis, não uma mesa que o mundo oferece, uma ceia fraca e falsa, mas uma mesa cheia das delícias de Deus. Uma alegria, uma festa preparado para aquele que venceu e que passou pelo vale da sombra da morte, para aquele que venceu o vale junto com o Senhor. Uma mesa preparada e vitória, uma festa que celebra. Por isso, a figura do homem sendo ungido pelo próprio rei. É isso que o Senhor mostra no seu salmo, no salmo de número 133. Diz que o Senhor ordena a bênção na união, e que o Senhor unge a cabeça com um óleo e desce pela barba, a barba de Arão, e vai até a orla do seu manto. Ali o Senhor opera a bênção. Olha só, meus queridos irmãos, em Jesus Cristo, as ovelhas do bom pastor possuem vitória garantida. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus já venceu o mundo por nós. Vitória sobre os nossos inimigos, visíveis e invisíveis. Somente Jesus pode garantir essa vitória. Nós estamos enfrentando essa praga chamada Covid-19, um inimigo invisível. Um inimigo que está em todos os lugares. Mas o Senhor é a nossa vitória garantida. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso protetor, o Senhor é quem nos guarda, quem nos protege, quem nos conduz. E sobre esse inimigo ele também leva os seus e conduz o seu povo em vitória. E aí muitos podem dizer: ah, pastor, mas eu perdi entes queridos. Eu padeci desse mal, eu perdi pessoas que eu amava. Eu sei disso, meus irmãos. Mas para o crente, a morte não é o fim de tudo. Isso também é outro pensamento falso que foi colocado na sua cabeça. O apóstolo Paulo diz que é muito melhor estar com Deus, que ele preferiria estar com Deus. Irmãos, para nós, a morte não é derrota, mas é uma vitória. Para nós a morte é estar com Deus, é ausente do corpo e presente com Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim não morrerá, e mesmo que morra, não morrerá eternamente, mas viverá junto com o Senhor. Quando o Senhor Jesus olha para aquele ladrão arrependido na cruz, para aquele malfeitor, ele diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Por isso, para nós, a morte não é o fim. A morte não é o ponto final, mas é uma vírgula. Um dia, nós estaremos presentes com o nosso Deus. E nós iremos cear com Ele, pois essa é a promessa que Ele fez para nós, dizendo que Ele vai cear com a sua igreja. Aqui, então, nós podemos ver outro nome de Deus. As ovelhas do bom pastor que possuem a companhia divina, no versículo 4, tem a presença do Jeová Chamá. O Senhor é o meu companheiro. As ovelhas do bom pastor que possuem a garantia de vitória também possuem outro nome de Deus.
Jeová Tsekanu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Em quarto e último lugar, as ovelhas do bom pastor possuem plena comunhão para toda a eternidade. Entenda que o Senhor Jesus, ele fala que a igreja é a sua noiva. Nós estamos vivendo aí um período onde o casamento tem sido tão corrompido, tem sido tão trivial casar, é uma coisa tão banal e as pessoas, do mesmo jeito que casam, se separam. Mas não é isso com o nosso Deus. O nosso noivo não vai se separar de nós. O nosso noivo nos promete um casamento eterno, uma comunhão que se perpetua por toda a eternidade. Versículo 6. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O bom pastor nos cerca de bondade e de misericórdia. Na minha tradução, bondade e amor. Bondade de um lado, amor do outro. Talvez na sua seja misericórdia e é a mesma coisa. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que estamos cercados por Deus por todos os lados. E cercados por Deus pela sua bondade e pela sua misericórdia. Justiça e juízo são a base do seu trono, amor e misericórdia vão diante da sua face. Salmos 89, versículo 14. Nós andamos todos os dias nesse mundo, nessa vida que é transitória e passageira, mas estamos cercados pela bondade e pelo amor de Deus. Enquanto nós vamos andando e caminhando pelos caminhos da vida, caminhos esses muitas vezes que são escuros, que são escorregadios, que são perigosos, mas estamos sempre guardados pelo amor e pela misericórdia do Senhor. Estamos sempre cercados pela bondade e pela misericórdia do Senhor, como se tivéssemos aí sendo guardados por dois fortes seguranças, bondade e misericórdia. Aqui nessa vida nós caminhamos junto com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando os séculos se consumarem, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Aqui Ele está conosco, lá nós estaremos com Ele e Deus será tudo em todos. Essa é a promessa do Senhor para nós. Nós olhamos aqui a figura de um homem que está passando por um vale terrível, de grande dificuldade. Esse homem então consegue passar por esse vale e chega na presença do seu rei, que é honrado, que existe uma grande festa, e ali ele permanece para todo sempre. A conclusão desse salmo é de que o Senhor não nos falta em nenhuma das nossas situações. Se estamos em pastos verdejantes e águas tranquilas, é porque o Senhor é o nosso pastor, Jeová Rui. Se nós estamos encontrando refrigério nas nossas almas, é porque o Senhor é o nosso pastor. Se nós estamos tendo suprimento em todas as nossas necessidades, é porque o Senhor é o nosso pastor. Se nós estamos enfrentando alguma dificuldade, e quando enfrentarmos alguma dificuldade, o Senhor está conosco, Jeová Shammah. E quando nós vencemos, é porque Jeová Tsekanu, o Senhor é a nossa justiça, está conosco. É Ele que tem a última palavra. A última palavra não é do médico, a última palavra não é do advogado ou do juiz. A última palavra é sempre do Senhor. E em quarto e último lugar, Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa vitória. Nós proclamamos o nome do Senhor. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe nesse dia. Que o Senhor Jesus fortaleça a sua fé. Que você possa ter plena convicção de que se você está em verdes pastos e águas tranquilas e cristalinas, é porque o Senhor está contigo. E se você está passando, meu irmão, pelo vale da sombra da morte, você não está sozinho. O Senhor também está contigo. Quando você vencer, e esse pesadelo que você está vivendo passar,
Saiba que o Senhor está contigo e é Ele quem está lhe honrando. E quando lá chegarmos na glória, saiba que o Senhor lá nos espera para vivermos junto com Ele toda a eternidade. Que o Senhor Jesus te abençoe, te fortaleça e te capacite cada vez mais. Eu sou o pastor Diego Henrique Talasca, pastor da Primeira Igreja Batista em Alto Paraíso de Goiás, e quero orar pela sua vida. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que essa palavra, Senhor Jesus, venha encontrar o coração, ó Deus, com o terreno apropriado, para que ela não venha cair no vazio, mas que venha produzir frutos para a vida eterna. Ó Deus, em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, fiquem todos com Deus e até uma próxima.